Oi, meus amados irmãos, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te guie sempre, você marido, você mulher, você filha, você, seus pais, sua mãe, seu pai, teus irmãos, tuas irmãs e toda a ascendência. Estou aqui, meus amados irmãos, aqui no monte adorado do Senhor, um monte sagrado do Senhor, santo do Senhor amado Jesus Cristo. Vim aqui nesse domingão, aqui, para louvar o Senhor, me diminuir para o Senhor, rebaixar para o Senhor, diminuir, me colar para me ser o menor cada dia para adorar o Senhor Espírito de verdade, para ser usado cada vez mais para o Senhor, para a obra do Senhor. O Senhor já disse, vai pregar o evangelho a toda criatura. Se for perseguir para um lado, vai para outro, se for perseguir na cidade, vai para outro, mas não deixe de pregar o meu evangelho, que vós foi chamado para espalhar o amor, espalhar o meu amor, que eu sou amor. Vai espalhar o amor, que Cristo é amor, o evangelho é amor. Do pecado, justiça do juízo. Do pecado, porque aqueles que não creem em mim, a justiça, porque eu vou para o Pai, não me verás mais. E do juízo, que o príncipe deste mundo está condenado, porque Jesus já venceu ele sobre a cruz. Jesus venceu o Satanás sobre a cruz. Meus amados irmãos, trago aqui, meus amados irmãos, está no livro da criação de Deus, de Adão e Eva, livro de Gênesis, como Deus criou a mulher e o homem, e também como Deus se colocou Adão sobre algum patamar de mandado. Estava falando aqui de Gênesis capítulo 2, ao versículo 14 adiante. E tomou o Senhor Deus, meus amados, o homem, o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comereis certamente morrerás. Então, quando estava no jardim do Éden, eles eram santos, eles tinham o Espírito Santo de Deus, eles eram um adulto em forma de uma criança em forma de um adulto, porque eles não sabiam nem o que é certo e o que é de errado. Então, eles deveriam comer só do bem, não do bem e do mal. Eles foram comer do bem e do mal, para comer só do bem que Deus passou para eles. Então, eles foram comer, quando eles se torna que o bem e o mal é só para Jesus, é só para Deus. Por aí você vê que Deus fez o bem e o mal, Ele que fez. Tudo foi Ele que fez, aqui, tudo aqui é Ele que fez. Então, depois que eles pecaram contra Deus, o problema não é o fruto, o problema é você. Aí ele pecou contra Deus. Aí Deus teve que expulsar eles. Caim não matou Abel e Deus não expulsou Caim. E não carimbou a mão dele para ninguém matar ele. Se alguém acha que você não matasse, não matar ele. Então ele não matou Caim. Ele se tornou uma pessoa má, uma pessoa ruim, um maligno mal. E o que te faz? O problema não é o fruto, o problema é você. Se você sabe fazer o bem, é porque você sabe fazer o mal. Se você sabe fazer o bem e sabe qual é o bem ou o mal, você deixa de fazer o bem para fazer o mal, porque você gosta de fazer o mal. Você que nem Jesus, amará os seus inimigos, orar para os vossos persegues e fazer bem aos que vos maldizem. Isso é Jesus, que está ali em Tiago capítulo 1 ao 2. O Senhor Jesus disse a justiça, a ira não pertence ao homem, mas a justiça de Deus. É quando você deixa tudo nas mãos dele. Se ele fez amém, se ele não fez também amém. Mas sabe o que é bom para você. Mas se você fazer do contexto que você achar bem melhor, pode até pegar uma vírgula, pode até pegar uma porca, Deus não está aí. O homem mau, o homem maligno, ele pode orar, você pode jejuar, você pode botar a boca no pó, mas não vai acontecer nada, porque tudo que está dele é maldição, Deus não vai atender as orações dele. Não falo homem, está falando em mulheres também, meus amados irmãos. Isso também trago aqui, meus amados irmãos, esse livro de Provérbios, capítulo 6. Capítulo 6 ao versículo 16 adiante. Trago aqui 6 coisas que é abominação aos olhos de Deus. E a 7ª é abominação aos olhos de Deus, ao coração de Deus. Olhos altivos, abominação aos olhos de Deus, coração de Deus. Língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos.
pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contendas entre irmãos. Estes também são as 6 coisas que é a abominação dos olhos de Deus. Trago aqui também o livro de Romanos, meus amados irmãos. Está o livro aqui de Romanos, capítulo 1, versículo 27 adiante. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Esse que está falando aqui é dos gays e as lésbicas, que deixaram, o homem deixou o uso natural da mulher para se deitar com outro homem, e a mulher deixou o uso natural da mulher, do homem para se deitar com outra mulher. Isso é a abominação dos olhos de Deus, meus amados irmãos. Abominação dos olhos de Deus. Em nome de Jesus, arrepende tudo, seja meu dedão. Que é habitado eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Porque Deus abandona todas as paixões infames. Todo aquele que despreza ele totalmente, verdadeiramente, 100% e despreza ele. É tipo você. Tem alguém que vai pregar, você não ouve, você tem um coração endurecido, passa direto, olha um cara ruim, você quer matar ele, você quer perseguir ele, você não gosta dele, você quer matar ele. Destrói a história um Saulo. Então você é perseguidor, mas dura para te concentrar contra os aguilhões, que é a palavra de Deus. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Meus amados irmãos, consta ali do Provérbio, capítulo 24, não tem inveja de homens malignos, para que vós não pratiquem o que eles praticam, porque é um mal. Eles têm que procurar se converter, estão totalmente errados, tem nenhum contexto de uma vida de sabedoria, eles são pessoas más. Sobre os olhos de Deus, Jesus diz que eles são filhos do diabo. E aqueles que eu disse que eu fiz algum vídeo aí que eu disse que ele é. Tudo que eu falo é da verdade na palavra. Não sai não dizer sobre não. Ou você crê ou você escolhe, o problema é teu. Eu não sou eu falando sozinho, não. Tu sai da minha boca, o Espírito Santo tá falando. E porque eu tenho poder e autoridade, eu passo para mim. Eu sou um ungido de Deus, sou um escolhido de Deus. Quando eu digo que você é o diabo, você é o diabo. Se eu digo que você é Satanás, você é Satanás. E eu não posso voltar atrás, porque a minha palavra é só aquela palavra. O sentido de você é você ouvir a palavra de Deus e se libertar. E é só na pessoa má, que está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Você que é um mal, maligno, procurar ouvir as palavras de Deus e se converter. E tem sempre guardado os ídolos, tá? 1 João, capítulo 5, versículo 21. Guardai-vos dos ídolos. E como eles se importaram e de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer as coisas que não convêm, que é o gay e as lésbicas. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, necios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, a Deus, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as concedem as que fazem. Aqui, meus amados irmãos, aqui, ó, como é que está falando? Se você sabe que um homem maligno, se você sabe que um homem é mau, um maligno, certo? Ele é um mau, um maligno. E você tá apoiando ele, você é igual a ele. Se você vê que um cara é um estronpador e você apoia esse é estronpador também. Se você vê que um cara mata, persegue as coisas de Deus e você é a favor dele, você é igual a ele. Se você vê que um gay, certo? Um gay pratica e você diz assim, continue, você é igual a ele. Se você vê uma lésbica, assim, continue. Então isso é igual a ela. Assim a palavra está falando, a palavra de Deus.
Você tem que procurar corrigir, falar a verdade. Por mais que você está debaixo da maldição, você fala uma palavra de sábia, uma palavra de sabedoria para que aquela palavra que você fala seja uma palavra verdadeira. Não é porque você está debaixo da maldição que você não pode corrigir alguém. Falar de assim, assim diz a Bíblia, assim diz o Senhor, assim. Certo? Isso é corrigir, mas se você dá apoio, você dá um sorriso no rosto, como se estivesse achando graça, apoiando, ele vai achar bom e vai continuar. É igual você ver ele tirando uma foto, tirando uma foto de qualquer jeito, para agradar o mundo de várias maneiras, e você achar bonito e mandar uma mensagem bonita para ele, de tipo apoiando, e está apoiando ele, está dando apoio para ele fazer, ficar mais à vontade e fazer o que bem quiser. Basta falar uma vez, o cara está falando direto, fala uma vez, certo? Basta falar uma vez, assim, ó, isso daí não é certo, daí é errado, certo? Você falou, agora você está vendo que você falou a verdade. Porque conforme a palavra que ele está falando aqui, que ele sabe a verdade, ele sabe que que as coisas de Deus é verdadeiro, tudo aqui é verdade. Se eles praticam e fazem, é porque eles gostam. Então, seguindo seu livre-arbítrio. Tem muitos que eram evangélicos, saiu foi da igreja. E é gay aí, saiu da igreja e está no mundo aí sendo gay, se entregando, se deitando com outro homem, se deitando com outra mulher. Tem muitos. Viu? O Lucifer saiu foi da igreja. Satanás saiu foi da igreja. O Judas saiu foi da igreja. Tomé da igreja. Duvidou da família de Cristo, duvidou de Cristo. Mas ele é uma escolha de Deus, Cristo foi buscar ele. Viu? Quando você é um escolhido realmente, escolhido de Deus poderosamente, que Deus realmente tem algo sobre você, Deus, você pode pecar, mas Deus vai te buscar. Mas não é todo mundo não, é cada um chamado, conforme Deus quer. Viu? Meu chamado é um, teu chamado é outro, chamado do vizinho é outro, chamado dos meus famílias é um, o chamado dos vizinhos aqui é um, é outro, cada um tem o seu chamado, esse é o meu. Então tem uns que adoram o Senhor e quando ele sai da igreja, adora o Senhor há muito tempo, diz que Deus está com ele, sai daí, assim que ele sai, ele já morre logo. Porque o chamado dele é para ele não se afastar de Deus, para você sair da igreja, para você que sai da igreja, sai do Senhor. Assim que ele sai lá fora, lá, ele já está sem Deus, sem proteção. Ele sai totalmente, vai adorar o mundão de tal maneira, beber qualquer coisa, sai da de Deus. Ele já morre logo, Satanás. Aí vem ter nada com ninguém, mas Deus caça o meio Deus deixa Satanás tocar nele. Porque não é dele. Não é de Jesus. E também tem isso também, que às vezes se tornou, lá conforme a palavra, ela está falando que é filho do diabo. Saiu de nós, nasceu de nós, mas são dos nossos. Já está no 1 João. E também aqueles, que está no capítulo 1 ao 5. E também tem aqueles, meus amados irmãos, que louvaram o Senhor há muito tempo também. Se está vivo até hoje, saiu da presença de Deus, está com mais de 5 anos, 5 tempo, e está vivo ainda, ele é pior de quem está no mundão, é filho do diabo. É pior de quem está no mundão, incrédulo. Saiu de nós, não somos nós, mas é filho do diabo. Se não morreu ainda, é porque Deus está querendo dar uma oportunidade para ele, para ela. E agora, se Deus dá uma oportunidade para ela, para ele, se não receber, não pegar 100%, ele vai morrer e vai para o inferno. Tem que pegar, você que está distanciado. Se você está vivo até agora, é porque Deus está querendo te dar uma oportunidade. Deus te ama. E ele não quer que você se perca. Mas se você não voltar, você vai morrer. O conselho que eu dou é volte logo. E pegue 100%. Porque você, conforme a palavra, você é filho de Satanás. Assim é o Senhor, amar Jesus Cristo. E guardar sempre afastar sempre dos homens malignos. O que vale hoje em dia é o que sai pela boca. Jesus disse. Através da tua obra, da que sai da tua boca, você se torna um filho do diabo. Então esse cara, pra mim, esse que me persegue, me amaldiçoa, ele é filho do diabo, filho de Satanás. Assim diz o Senhor dos exércitos. Doer quem deu um pouco não me enxame. Assim diz o Senhor. Caiu um trovão agora, deu um trovejo altão. Ele disse que ele é filho de Satanás. Assim diz o Senhor, ele é filho do diabo 100%. A solução dele é ele ouvir a palavra e se libertar. Assim diz o Senhor. Porque o que se torna você filho do diabo são as tuas obras. É o que sai pela tua boca. Ele é perseguidor do santo de Deus. É perseguidor do ungido de Deus. Eu sou um ungido de Deus, sou escolhido de Deus. Então ele é perseguidor de Cristo. Antes ele me perseguir, já perseguiu a Cristo. A palavra é para ele, para toda a humanidade.
Assim diz o Senhor, amado Jesus Cristo. Fique com a paz de Deus, amado Jesus Cristo. Deus que te ama também. Fique com Deus, em nome de Jesus.